Televisor Philco 2052N. Televisor apresentava a seguinte característica de defeito: o Selectronic, na realidade não havia seleção de canais, não conseguia fazer sintonia. Então a primeira parte de avaliação é sempre o Selectronic, o Varicap, como alguns gostam de chamar, tá? Fiz a aferição de tensões, todas as tensões básicas que apareceriam estavam normais, tá? O BTL estava normal, eu tinha aqui o SDA e o SCL. Verifiquei também se havia alguma rachadura na placa, eu constatava alguma rachadura na placa e não detectei nada. Então o procedimento foi substituir o Varicap. Nesse momento, feita a substituição do componente, constatei que não houve mudança na questão de sintonia, permanecia do mesmo jeito. A tensão de SDA e SL são originárias do microcontrolador. O microcontrolador, que é o CI101, tá? Ele é um componente aonde gera as funções desse televisor, tá? Ele acessa as funções desse televisor. Então aí está o código dele, final 194 SP. Próximo passo, basicamente fiz a substituição do TDA 8843 ou 8841, que é o mesmo do 8843. Havia constatado que havia um dano nesse componente, o anterior dele, havia um terminal dele que estava danificado. Então a substituição não foi em vão, mas permanecia do mesmo jeito, não havia sinal de RF. Então agora o próximo passo foi passar para o esquema, onde eu constatei que as tensões de SDA e SCL estavam normais, aonde era 5.4 volts. A tensão do PB do BTL, que seria a tensão no mais B do Varicap, estava normal também. Então as tensões básicas desse componente, que seria em cima do BTL e em cima do SDA e o SCL, constatei que existia uma tensão também nesse ponto. Esse ponto aqui de PB, tá ok? TU201, que é o sintonizador, tá? Esse eletrônico aqui. Fui ver a origem dessa tensão e ele estava zerado, não havia tensão, mas no esquema constava uma tensão sobre ele. Então fui ver a origem dele. Na realidade a tensão não se originava nem do mais B e nem do próprio microcontrolador. Então fui procurar e detectei que essa origem de tensão era do B7, tá? B7, que é uma tensão de 9 volts originária de um regulador. Esse regulador aqui, que visivelmente está ao lado do Varicap, tá ok? Ele está abaixo do Varicap, quer dizer, perto do CI vertical e abaixo do Varicap. O regulador é este daqui, tá ok? Aqui está o regulador, um 7809. Esse com capa, eu verifiquei as tensões dele e a tensão dele estava muito baixa, uma tensão de 4 volts. Com certeza teria que ter saído 9 volts. Mas eu não poderia também justificar que ele estaria ruim sem liberar o terminal de saída dele. Liberei o terminal de saída dele e estava com a tensão muito baixa mesmo. A tensão originária que vem do transformador horizontal dá uma tensão de 14 volts, de 15 a 14 volts mais ou menos. Estava normal, estava indo em direção a ele, então constatei que ele estava ruim. Substituí e normalizou a tensão do aparelho. Esse dissipador que eu coloquei, que aparece aqui nesse, não é original do aparelho, tá? Mas eu coloquei esse dissipador para evitar futuros danos, porque eu constatei que a tensão de consumo aumentava um pouco o aquecimento quando mudava a variação de imagem. Constatei que não havia nenhum componente em curto diante desse circuito, então eu peguei, resolvi colocar esse dissipador só para o futuro mesmo, tá ok? Mas está perfeitamente normal o televisor. Evidentes agora está lá, sintonizando normal, mudando todos os canais.
que foi xingado. Esse aqui eu tenho que agora fazer a sintonia dela. Então vamos fazer a pré-sintonia dela aqui. Calixto Filho propôs a ele que assumisse um homicídio culposo em que não há intenção de matar e inocentasse a mulher Ana Jatobá. Alexandre disse que ficou indignado com a proposta. O promotor perguntou. Agora vamos ver. E a sintonia está correndo. Onde vocês podem ver que o sinal está normalizado agora. Certo? Então, muitas vezes você tem que fazer todas as avaliações de um aparelho eletrônico, fazer a constatação de todos os parâmetros, como as tensões nominais, e verificar se todas as tensões estão batendo. Tá ok? Muitas vezes, por precipitação, podemos passar a condenar um componente sem necessidade. Se fosse por avaliação, o primeiro componente que seria condenado aqui seria o microcontrolador. Mas como as tensões originárias para o varicap, que seria a etapa SDA e SL, estão normais, então se procura outro defeito. Tá ok?